Olá pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos tratar do gerenciamento de risco e da ferramenta Stop Loss. Quando a gente fala em gerenciar o risco, dentro daquela lógica que ao operar nesse mercado eu vou estar correndo um risco, tem a questão da segurança da operação, então o objetivo é justamente gerenciar esse risco, uma vez que eu não tenho como ficar livre dele. Ele faz parte, ele é inerente a qualquer operação de renda variável. Precisamos também identificar a importância do stop loss, porque é a principal ferramenta que nos auxilia a gerenciar esse risco que cada vez que entramos numa operação a gente passa a sofrer. Entender essa ferramenta é fundamental para que a nossa mente, o nosso emocional consiga trabalhar de forma adequada, aproveitando todos os momentos que existem durante o pregão. A importância do stop loss. Por que você não deve negociar sem uma ordem de stop loss? Primeiro ponto é porque ele ajuda a determinar para você o tamanho da sua posição. A partir do momento que você determina o quanto você aceita de parâmetro para o stop loss, seja financeiro ou físico, tá? Você, através disso aí, dentro da sua estratégia de risco versus retorno, você vai poder determinar o tamanho que será a sua posição no mercado. Segundo ponto, ele define o pior cenário. Qual seria o pior cenário? Aquele cenário que vai ao encontro à sua operação, em sentido contrário. Então ele vem te alertar que a partir daquele momento, aquilo que você pensava do mercado não está mais acontecendo, que você precisa sair da operação porque não está mais acontecendo aquilo que você desejava. Terceiro ponto, define a recompensa, a relação risco, porque uma vez que você perde, ou é estopado dentro de uma realidade, dentro de uma estratégia, existe uma recompensa, a recompensa de você não ter que sair do mercado porque foi praticamente liquidado por uma perda muito grande. E também porque ele protege os seus lucros. A partir do momento que você determina o seu risco, você está determinando também o que você espera ter como retorno. Isso vai te auxiliar a determinar o momento certo também de você sair quando está no lucro. Nós temos aqui algumas dicas de como eu devo posicionar o meu stop loss. Dica número 1, o processo correto das paradas na colocação. É importante que você identifique o nível de preço para que o seu nível de stop loss primeiro, tá? Então, ou seja, a maioria pensa que o tamanho da posição e em seguida é que ele vai buscar qual seria a perda que ele aceita. Quando o correto é primeiro você identificar no seu setup gráfico qual é o momento que o mercado vai de contra aquilo que você está pensando e a partir daí ele vai determinar o tamanho do seu stop loss, você determina em que tamanho será a posição que você vai entrar no mercado. Tá? Então é essencial que você identifique seu stop loss, olhando para o preço para fazer o seu stop gain. Depois você vai determinar a recompensa, a relação risco-retorno. Como que você vai fazer? Por que é importante você determinar isso daí? Porque a partir desse momento será a hora que você vai poder identificar o tamanho. Eu vou entrar com 1, 2, 3, 4, 5 contratos para aquele momento. Se a recompensa que você deseja, tá? Eu quero entrar, aceito perder 100 pontos, mas eu quero ganhar 300 pontos. Há essa possibilidade? Sim, eu vou entrar na operação. Não existe, não tenho certeza. Então ela não coincide com todos os meus critérios, baseado em tudo o que os indicadores estão passando, quais as informações que eu estou conseguindo absorver do mercado. O que eu devo fazer? Simplesmente ignorar e não entrar. Eu não vou modificar a minha estratégia de risco-retorno, eu não vou modificar os meus objetivos, tá? Justamente para entrar de qualquer jeito no mercado. Eu só devo entrar a partir do momento que ele atende a minha estratégia. Atendendo a minha estratégia, eu vou saber exatamente qual é o nível do stop loss,
qual é o nível do meu stop gain e qual é o tamanho da minha posição que eu vou entrar no mercado. Dica número 2, usar níveis de preços razoáveis. A maioria dos traders não entende o que o stop loss é realmente. Na sua essência, o nível de preço de sua ordem de stop loss é o preço em que a sua ideia de mercado não é mais válida, ou seja, o mercado foi totalmente contra você, contra aquilo que você imaginou que poderia acontecer. É normal você ser estopado. Em algum momento você vai acontecer isso, com certeza, tá? Mas o que você precisa entender é que o stop loss simplesmente está te alertando que a partir daquele momento a sua ideia de mercado não tem mais validade. Por isso que você precisa, então, sempre identificar um tamanho razoável de stop loss. Não adianta você colocar 300, 400, 1000 pontos, porque não é um tamanho razoável. Se chegar a ficar esperando bater 200, 300, 400 pontos, é um absurdo. Então você tem que determinar algo que seja coerente com a sua linha de risco versus retorno. Quanto que eu vou investir e quanto que eu aceito como perda. Tá? Os traders que usam ordem de stop loss de maneira aleatória tendem a entrar novamente na operação. Quer se vingar do mercado, como se a briga dele fosse dele contra o mercado, e quando na realidade a briga é entre ele e ele mesmo. Ou seja, as suas crenças, as suas convicções, as suas emoções, é essa a grande briga do mercado, a grande briga de cada trader. Então, a partir do momento que você não sabe colocar o tamanho do seu stop loss, você vai ser estopado com facilidade. Você acredita então que na realidade você foi estopado porque o seu stop estava muito curto, e aí você entra novamente no mercado. Não, você só entra no mercado baseado em sinais gráficos, baseado dentro de um critério que faz parte da sua estratégia. Não entre no mercado para vingá-lo, ok? Porque com certeza você vai perder essa briga. Dica número 3, não personalize as perdas, mantenha a sua parada. Acontecer uma operação de perda é normal na negociação e é algo que você não tem como evitar. A maioria dos traders sabe desse conceito e entender que você simplesmente não vai conseguir ter uma performance de 100% de acerto. Mas quando se trata de lidar com essas perdas, normalmente é toda uma questão emocional, né? Quando o preço acaba atingindo nosso stop loss, não é um sinal que você é um mau operador, apenas que naquele determinado momento a tua análise não atendeu à expectativa, ou o mercado simplesmente virou. Você conseguiu identificar o ponto de entrada, conseguiu identificar todos os parâmetros necessários, mas houve algo que modificou o mercado e fez com que ele voltasse contra a sua operação. Então, simplesmente o stop loss, como um alerta, como um sinal vermelho, como um sinal sonoro, um alarme, ele joga você para fora do mercado para que a sua perda não seja grande, tá? Seja de acordo com a sua estratégia. Tá? Você, como trader, você tem que se certificar. O mercado é todo dia. Então você precisa voltar amanhã, voltar num outro dia, voltar num outro momento. Tá? Sem o stop loss, você corre um risco muito grande de só conseguir operar um dia, tomar um stop tão grande que ele vai te jogar para fora do mercado. Você não vai ter capital suficiente para continuar no mercado e vai perder isso tudo numa operação única. Seria a mesma coisa que você fechar os seus olhos e partir para uma operação, né, aos olhos fechados, ou seja, totalmente no escuro. Tá? Não mude as suas estratégias, não mude o tamanho do seu stop loss depois que você entrou na operação, não retire ele, tá? Porque você corre o risco de realmente ser expulso do mercado. Então, se isso estiver acontecendo com você, se você fica tentado fazer isso algumas vezes, saia do mercado, pare, dê uma refletida, reveja a sua estratégia, os seus objetivos, ok? Os 5 erros mais comuns. Erro número 1, a falácia da retrospectiva. Pensar a longo prazo. Como um trader, é importante pensar a longo prazo. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não fique olhando, imaginar esse longo prazo olhando para trás, olhando para frente. Quanto tempo você deseja permanecer no mercado? Quais as possibilidades? Não posso fazer hoje, posso fazer amanhã? Não posso fazer amanhã ou depois, posso depois de amanhã? Ok, é essa visão. Você está no mercado onde você tem que ganhar dia a dia e não tudo num dia só. Ou seja, ficar rico da noite para o dia.
Não, quero ficar rico dia a dia, mas isso demanda um tempo. Então não faça ajustes na sua estratégia, tá? Siga as regras, avalie o que você está fazendo. Se eu ganhei, por que eu ganhei? Se eu perdi, por que eu perdi? Ok? Erro número 2, profissional de equilíbrio. Movendo o stop loss a ponto de entrada é um grande erro amador. Por quê? Porque normalmente esse é o tipo de comportamento, tá? Que os grandes players esperam das pessoas que não têm uma certa noção do que estão fazendo. Tá? Então eles esperam justamente essa movimentação. Eles trazem a pessoa, eles trazem o mercado de acordo com a força que eles têm, eles trazem o mercado de acordo com a estratégia deles e nós, infelizmente, acabamos acompanhando. E muitas vezes, numa movimentação, numa volatilidade, nós temos um pequeno ganho, tinha previsto lá que meu stop loss era tal ponto, tá? Resolvi puxar para o meu ponto de compra e acabo sendo estopado, quer dizer, sai no 0 a 0. Perdi uma oportunidade. Por quê? Porque a tendência, a mudança de reversão era somente a partir daquele momento que eu coloquei inicialmente. Essa oscilação, voltando ao meu preço de compra, começando a dar um lucro, tendo uma pequena perda, voltando, isso é natural, gente. Essa volatilidade, ele se move em impulso e correção, impulso e correção. Esse é o trabalho do mercado. Então, se a gente ficar mudando toda hora, com certeza a gente vai ser estopado com muita facilidade e a gente vai acabar fazendo exatamente o jogo dos grandes players, ok? Erro número 3. Não usar stop loss, lhe dá flexibilidade e evita sair falido. É o contrário, né? Não usar o stop loss, tá? Você vai sair falido uma hora com certeza. O mito de não usar isso, ele vai dar uma liberdade para você poder reagir em alguns momentos, tá? Mas é a pior coisa que acontece com qualquer trader. Não usar stop loss significa que o risco de ser exterminado numa única operação, tá? Ou perder tanto dinheiro que pode anular todo um ganho que você teve. Você de repente está em algumas operações seguidas positivas, não usa o stop loss e daqui a pouco você vê aquilo lá indo embora numa única tacada. Tá? É impossível, tá, usar uma estratégia, seja posicionando um loss financeiro ou físico, sem ter um stop loss. Se você tem uma estratégia, um risco-retorno, você precisa do stop loss para que essa estratégia consiga ter algum resultado positivo. Erro número 4. Adaptar-se a um comportamento natural do preço. Você começa a seguir o preço. Tá? Então você fica, o preço sobe, você sobe seu loss, o preço desce, você desce o seu stop loss, você fica correndo atrás do preço. Tá? É importante que você precisa entender que existe um tempo para ser dado para a sua operação. Ela precisa oscilar, ela vai oscilar, isso é natural. Tá? Ela vai oscilar, então não tem nada que ficar correndo atrás dela. Você coloca entrou no mercado, você entrou com seja uma compra ou uma venda, determinou seu stop loss, determinou seu ganho, deixa o mercado trabalhar agora. Deixa acontecer aquilo que você imaginava que poderia acontecer baseado nos sinais que você interpretou, né, no seu setup gráfico para entrar no mercado. Se ganhou, você vai conferir, você vai fazer uma análise por que motivo, se realmente confirmou tudo aquilo que você imaginava. Se você perdeu, o porquê que você perdeu. Perdeu porque o mercado reverteu? Sim, ok. Perdeu porque a sua análise não foi a mais correta? Sim. Tudo isso vai servir de subsídio e de experiência para que você possa crescer com o tempo, tá? Então você entre na operação, fique observando, deixe o mercado trabalhar, tá? Veja como que ele se movimenta e aí você faz o que você acha mais correto fazer, que é esperar acontecer o seu gain ou o seu loss. E por último, nós temos aqui o quinto erro, que é a volatilidade, e vai mudando as ordens de stop. É importante entender que o mercado ele tem mudanças, tá? Então você não pode usar a mesma abordagem para um gráfico de 5 minutos que você usaria para um gráfico de 15 minutos, nem para um gráfico de 1 minuto, para um gráfico de 60 minutos. Dependendo da tua forma de trabalhar, você tem que adaptar o teu tempo gráfico para as suas estratégias de risco e retorno, sua estratégia de definição de stop loss, sua estratégia de definição de tamanho de posição, ok? Em tempo de maior volatilidade, use um stop um pouco mais longo. Em tempo de baixa volatilidade, diminua um pouco a mão. Use ordem de tamanhos menores.
Aqui acaba o vídeo 1, agora nós vamos fazer o vídeo 2 para complementar esse assunto, ok? Olá, nesse vídeo aqui será o vídeo número 2 sobre gerenciamento de risco e sobre o stop loss. Nesse vídeo nós vamos passar mais algumas informações que eu considero importante para que você possa ter condições, baseado nessas informações, preparar, conseguir dimensionar uma forma bem mais prática, bem mais objetiva para você gerenciar o risco do seu capital e também determinar o seu stop loss. Você sabia qual é a quantidade de pontos que o mercado se move por período? Essas informações elas constam em qualquer HB, elas constam em qualquer histórico de HB, mas infelizmente nós não perdemos o nosso tempo para analisar isso daí, considerar o quanto que essa informação é importante. Apenas o resultado da última sexta-feira, peguei somente um dia aí, só no caso do diário, que é um período mais longo, desde o início da série V, tá? Para vocês verem o que acontece durante determinados períodos gráficos. Por exemplo, no gráfico de 1 minuto, a oscilação entre a máxima e a mínima de um candle está na casa de 48 pontos. No gráfico de 5 minutos, ele oscila em torno de 106 pontos. No gráfico de 15 minutos, 178 pontos. De 60 minutos, em média, 350 pontos. E no diário, em média, 1.300 pontos. Esses dados eles representam a máxima e a mínima, tá? Não é abertura nem fechamento, é a máxima e a mínima, é o movimento que ele fez dentro daquele determinado período. Será que sabendo dessa informação, ela pode nos ser útil para determinar o tempo gráfico que eu devo operar, onde que eu posso posicionar meu stop loss e com isso também dimensionar o tamanho da minha posição? Se eu estou operando, por exemplo, no gráfico de 15 minutos, e eu trabalho com stop loss de 50 pontos, qual é a chance que eu tenho? Quase nenhuma. Porque ele se movimenta, um único candle de 15 minutos, ele se movimenta em torno de 180 pontos. Quer dizer, a chance de ser estopado é enorme. Então, se eu estou operando num gráfico de 15 minutos, eu tenho que começar a trabalhar com um stop loss no mínimo de 200 pontos. Mesma coisa, se eu estou trabalhando num gráfico de 5 minutos, eu tenho que operar no mínimo com uma média de 100 pontos de stop loss. Tá? Isso aí, determinando esse tamanho do meu stop loss, eu consigo entrar na operação. Ela sinalizou, ela passou vários indicadores, eu entro na operação e eu sei o tamanho do meu stop loss. Determinando o tamanho do meu stop loss, quanto que isso representa também de maneira financeira, eu vou saber o tamanho da minha posição, se eu vou entrar com 1, 2, 3, 4 ou 5 contratos, ok? Uma outra informação muito importante, né? Qual é quando o candle, ele rompe a máxima dessas oscilações? Eu falei, por exemplo, que no gráfico anterior, eu vou voltar um pouquinho, o gráfico de 1 minuto, ele oscila em torno de 50 pontos. O gráfico de 5, 106, o de 15, 180 e por aí vai. Quanto tempo? Qual é a possibilidade de ele romper, passar desse ponto? Tá? Ou seja, quando ele pode oscilar muito mais do que esse valor. O que é importante? Isso aqui é uma questão de estatística. Tá? O gráfico de 1 minuto, para cada 2 candles que ele forma, um rompe mais do que 48 pontos. Ou seja, então você está trabalhando meio que 1 por 1. Né? Você entra com a chance ali de 50% dele romper acima desses 50 pontos, e aí, no caso, você pôs um stop de 60 pontos, 70, 80 pontos para fugir dele, você tem 50% de chance de ser estopado. No gráfico de 5, de 15 e de 60 minutos, é uma chance de ser estopado para 3 chances de não ser estopado, ou seja, você trabalha com uma faixa de 33%. Tá? Então, o que acontece? Você entrou no gráfico de 5 minutos, com stop loss na faixa de 120 pontos mais ou menos, tá? A chance de você ser estopado, é de 1 para cada 3 candles que foram formados. A mesma coisa acontece no de 15 minutos e a mesma coisa acontece nos 60 minutos. Perceba que conforme aumenta o tempo, também aumenta o tamanho do stop. E no diário também acontece isso daí. A questão do diário,
eu penso o seguinte, tá? Eu coloquei essa informação para auxiliar você a analisar o seguinte: o mercado já se movimentou cerca de 1.300 pontos entre a máxima e a mínima. A chance dele de reverter, se ele está numa tendência de alta, atingiu 1.300 pontos, tá? Dele reverter, começar a cair 100, 200, 300 pontos, é muito grande. Tá? A mesma coisa acontece no sentido inverso. O mercado caiu 1.300 pontos. Tá? A chance dele reverter, tá? É muito grande. Ele caiu 1.300 pontos. Ele pode reverter 200, 300, 400 pontos com muita facilidade. Baseado num cálculo, eu fiz em torno de 46 dias, apenas em 19 dias ele retornou. Tá? Em 19 dias ele apenas em 19 dias ele bateu nos 1.300 pontos e foi mais um pouco. Mesmo assim, foi cerca de 100, 200, 300 pontos mais para frente, até 1.600 pontos de ganho, e depois retornou 300, 400, 500 pontos. Tá? Então, as chances, gente, de você entrar numa operação baseado na sua sinalização gráfica, de como que os candles estão se formando, se está formando uma estrela da manhã, se está formando um sinal de reversão, se está formando o candle começa a cair, se meus indicadores, as médias estão cruzando no sentido contrário daquela tendência, indicando uma saturação daquela tendência, a chance de você entrar colocando um stop um pouco mais longo, tá? E de você obter resultado positivo é enorme. Então observem esse detalhe, acompanhem o mercado, verifiquem o momento que o mercado está muito, mas muito esticado mesmo, com 1.300, 1.400 pontos de ganho, a chance dele retornar 200, 300, 400 pontos é muito grande, ok? Por esse detalhe que eu coloquei a informação do diário. Nos demais casos, a gente observa que operar nos 5, 15 e 60 minutos são as melhores opções para você operar com as chances menores. Lógico que você tem que considerar, se eu opero em 5 minutos, eu tenho que trabalhar com stop na faixa de 120 pontos. Se eu opero em 15 minutos, eu tenho que trabalhar na faixa de 200 pontos. Se eu opero baseado nas minhas entradas no gráfico de 60 minutos, eu tenho que trabalhar com stop de 300, 350 pontos. Ok? Outra informação importante, você sabe qual é o limite que a sua garantia permite que você fique na operação e seja estopado de maneira automática? Ou seja, quando a própria corretora, quando bateu no máximo da sua garantia, ela te desliga automaticamente? Eu estou passando aqui um dado referente à minha corretora que eu opero. Né? Eu opero pela Clear, ela me cobra R$90 por contrato. Então, no primeiro quadrinho, né, nessa situação aqui, vocês podem ver que para um contrato eu preciso de R$90, considerando que eu vou ganhar 20 centavos por ponto, tá? Eu tenho um limite de estar no prejuízo até 450 pontos, que vai me dar justamente de prejuízo financeiro R$90. Tá? Então o que acontece? De repente eu estou numa situação que eu posso dar uma seguradinha, mas de maneira consciente, gente. Não é para ficar fazendo isso toda hora. Tá? Eu digo isso por questões, essa informação ela vem no sentido de te auxiliar a interpretar o momento, ok? Porque muitas vezes a gente bate o desespero, acha que vai ser, vou perder 450 pontos. Tá, 450 pontos de quantos contratos? De um, eu vou perder R$90. Será que vale a pena? Se eu considerar que eu estou operando num gráfico de 15 minutos e o gráfico me diz que de cada 3, somente um fica acima de 100 pontos, a chance de eu voltar para a minha posição inicial é muito grande. A mesma coisa acontece nos demais contratos. Com 2 contratos, tá? São 180 pontos para 450, 3, R$270 para 450 pontos, 5 são 450, que é o máximo, tá? Mas todos eles, de 1 a 5, eu tenho como limite máximo de perda 450 pontos. Financeiro, de acordo com o número do contrato. 1, 90, 2, 180, 3, 270, 4, 360, 5, 450. E se eu fizesse o seguinte, mesmo mantendo a minha garantia para 5 contratos, R$450, mas operasse somente com 2. Se eu tiver uma garantia de R$180, operando com 2 contratos, são 450 pontos. Se eu tiver R$270 de garantia, que me daria direito de operar 3, mas só estou operando com 2, eu posso ficar 675 pontos. Operando com R$360, 2 contratos, 900 pontos.
operando com R$ 450, que é o necessário para 5 contratos, mas se eu só estou entrando no mercado com 2, eu só vou ser estopado pela corretora se eu tiver uma perda de 1.125 contratos. A mesma analogia, a mesma maneira de interpretar, você veja com 3 contratos e com 4 contratos. Se eu tenho um limite de R$ 450, com 3 contratos, eu posso até 750, com 3 contratos, mas com garantia suficiente para 4, eu posso ser até 600 pontos. E se eu tenho garantia de 5 contratos, R$ 450, e estou operando com 4, eu posso ser estopado com 560 pontos. Então, são valores grandes, são números grandes. Ser estopado com 450 pontos, com 670 pontos, 900 pontos, 1.000 pontos, é algo que tem que realmente dar uma parada e dar uma pensada na sua estratégia. Mas é importante que você tenha essa visão, que a sua corretora só vai te jogar fora do mercado, só vai desligar a tua operação se você atingir esses limites. Até lá, quem vai tomar a decisão de entrar ou permanecer na operação é você. Ok? Agora é com você. Com todas essas informações, cabe a você, baseado no seu setup gráfico, encontrar um ponto de entrada. Se você sabe quanto que movimenta por cada tempo gráfico, quantos pontos mais ou menos se movimenta, se você sabe qual é o limite que a sua corretora toma a decisão por você, tá? Se você sabe de todas essas informações, você agora tem que se concentrar em achar um ponto de entrada confiável, baseado no seu setup gráfico. Deixa a sua boleta de um jeito, preparada, com assinatura e tal, para que você seja rápido. Ser rápido não é ser apressado. Apressado é aquele cara que não sabe o que está fazendo. Rápido é aquele cara que já tudo no ponto e só aperta o botão. Considere os horários das operações. A gente sabe, por exemplo, que 9h30, 9h45, 10 horas, 10h30, 11h30 e 3h30 da tarde são horários ótimos, porque gera muita tendência. Então, são horários ótimos para você operar. Nos demais horários, a volatilidade é bem menor, é uma chance de ser estopado com uma grande chance de toda hora tomar stop. Cuidado com os dias que tem vencimento de opções, dólar, índice, ok? Então, basta você ficar agora focado e achar um bom ponto de entrada. Por último, aqui tem um exemplo de sinalização, tá? E como eu vou colocar um stop. Como vocês podem observar aqui, houve uma sinalização, tá? O primeiro que já estava esticado, né? Podendo estar terminando essa onda de alta. Segundo, gerou uma informação gráfica aqui, sinalizando uma possível tendência. A média começou a cair aqui, né? Gerou aqui um ponto de entrada. Coloquei aqui meu ponto de entrada. Vou bater uma venda em torno mais ou menos de 49.650 e coloco meu stop 50 pontos acima da máxima, que foi 715. Então, se eu entrei com 650, com uma máxima de 715, meu stop seria em torno de 765, 115 pontos de stop, ok? E podem ver que houve uma confirmação no ADX aqui, uma confirmação no Williams aqui, uma confirmação no MACD aqui, e seria uma operação bem sucedida. Tá? Então, ou seja, sinalizou graficamente, estou num gráfico de 15 minutos, entrei no mercado em torno de 650, sei que o movimento de 15 minutos gira em torno de 100 pontos por candle, coloquei um stop 115 pontos, 120 pontos acima do meu ponto de entrada, tá? E fui para o jogo, ok? Essa é a ideia, seria a maneira de você utilizar-se. Essa simbologia aqui é um zigue-zague, tá? É um indicador que você procura no MetaTrader, se chama zigue-zague, tá? Você pode estar utilizando ele também, ok? Eu uso ele no tempo de 9, 5 e 3. Então, isso aí depois eu posso explicar com mais calma para vocês. Gerou o ponto de entrada, stop de 15 minutos, eu estou no gráfico de 15 minutos, stop acima de 100 pontos, 120 pontos, 115 pontos e deixo o barco correr. Tenho sinalizações que me permitiram entrar nessa operação. Reversão baseada na sinalização gráfica, na formação do candle, média recuando, o D- cruzando o D+, de baixo para cima, sobrecomprado diminuindo e o MACD também diminuindo, ok? Essa é uma maneira de a gente estar sinalizando e posicionando o nosso stop. Aqui eu posso entrar com 3, com 4, com 5 contratos, se é algo particular que somente você poderá responder. Ok, gente? Vejam o vídeo com calma, vejam com paciência, repitam quantas vezes forem necessárias, porque é fundamental ter essas informações para o sucesso das nossas operações. Ok? Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.